A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados fez uma votação histórica para implementar iniciativas que possam fazer com que decisões monocráticas de ministros do STF não se sobreponham aos interesses dos representantes da sociedade brasileira, deputados federais e senadores. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com a doutora Denise Albano, que interage aqui com o Jornal Centro-Sul de Aracaju, em Sergipe. Mais uma vez, estamos aí para falar de temas muito importantes. Eu diria colocar o Brasil mais no prumo, não é? No rumo certo, aquela coisa de cada poder no seu quadrado e retomar a normalidade institucional do país. Bom, a senhora certamente acompanhou os desdobramentos, as votações na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Como é que a senhora avalia essas votações e o que elas efetivamente podem apontar no sentido do restabelecimento do Estado democrático de direito no país? É uma iniciativa claramente visando o retorno a uma certa normalidade institucional do país. É um esforço do Congresso Nacional, a Casa do Povo, onde elegemos representantes para exatamente votarem, deliberarem sobre matérias de interesse do povo brasileiro. Por isso que se diz que dos três poderes, o legislativo é aquele que tem o maior lastro democrático, porque é um poder exercido não na figura de uma pessoa, o presidente da República, não é o poder exercido por operadores do direito, como no caso judiciário, que são escolhidos num processo em que o presidente indica, no caso específico do presidente, mas passa por uma sabatina pelo Senado e, geralmente, esses que integram o Supremo Tribunal Federal, o STJ, TSE, eles passam por um critério de seleção que é mais técnico-político e não democrático, porque, de fato, são juízes, advogados, não é? Procuradores, enfim, membros do Ministério Público que são escolhidos para integrarem a cúpula do Poder Judiciário. E no caso aí dos juízes de primeiro grau, por concurso de provas e títulos. Mas aquele em que o povo se faz mais bem representado, sem dúvida, é o legislativo. E havia, sim, uma espécie de usurpação das funções do legislativo. Eu diria, no jargão jurídico, a gente gosta, né, de usar, geralmente, chamar o feito à ordem. Ou seja, peraí, deixa aqui eu arrumar aqui o processo, invocar minhas competências e tocar o processo como deve ser. Então, eu diria que o Congresso chamou feito à ordem, ainda uma decisão na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A vitória foi expressiva, uma vitória de ampla maioria, 2/3 a favor. Vai para o plenário e torçamos, também cobremos dos nossos representantes que aprovem essas mudanças legislativas para que o Congresso, chamando feito à ordem, coloque as coisas no seu devido lugar. Judiciário julgue, não se intrometa nas decisões políticas do país, que, de fato, aí o Congresso reafirme quais são as suas competências constitucionais. E aí, também, a importância de controlar decisões monocráticas. Quer dizer, o único ministro do Supremo, numa decisão isolada, exclusivamente dele, muitas vezes derruba aquilo que foi aprovado pelo Congresso. Você tem casos em que, agora me ocorre uma do Executivo, é prerrogativa do presidente conceder uma espécie de indulto individual, que é o perdão da pena, a um parlamentar. Foi feito isso. Está previsto na Constituição, o presidente pode fazer isso. Ele exatamente emite um decreto presidencial que como que concede aí a graça, essa espécie de perdão da pena ao deputado Daniel
Daniel Silveira, Erivan? Daniel Silveira. O sobrenome, não é? Daniel Silveira. Vem lá o ministro do Supremo, né? Depois leva para o plenário, mas aí não, suspende. É essa questão que, de fato, invadia a esfera de competência de um poder executivo ou legislativo. Toma uma decisão precipitada, não aguarda que a decisão seja analisada pelas turmas do Supremo ou mesmo pelo plenário. Um excesso de decisões monocráticas. Certa feita eu vi uma fala do deputado Nicolas, posso aqui falhar no número exato, mas foi cerca, se ele falou, 6 ou 7 mil decisões monocráticas em um único ano no Supremo Tribunal Federal. 2024 nem acabou. Então vejam a quantidade de decisões de um único ministro que atropelam leis do Congresso, que atropelam decretos presidenciais. Eu vejo essa iniciativa como uma reação legítima do Congresso, não de retaliação ao Supremo, não de tentativa de conter suas competências, longe disso, mas sim de retomar para o Congresso as suas competências, as suas prerrogativas. E, para isso, aprovar que decisões monocráticas devem ser contidas. Aprovar que também foi um dos conteúdos aí também aprovados. Aquilo que o Supremo decidir, que extrapole as suas competências e venha interferir, de fato, em leis constitucionais, legitimamente aprovadas pelo Congresso, que essa decisão não possa prevalecer, certamente aí o Supremo, acredito que pode declarar inconstitucionalidade, mas é pressão, é trabalho também político de pressão para que, de fato, isso seja aprovado. Importantíssimo também, dadas as peculiaridades aqui do Brasil, aprovar aí mandato para ministro do Supremo, porque veja a estratégia do PT. Geralmente eles nomeiam, e começou com Dias Toffoli, advogados alinhados ao partido. Dias Toffoli foi advogado do PT, foi advogado de campanha de Lula, foi subalterno de José Dirceu e é escolhido bem novo, não é? Para exatamente ser ministro do Supremo, sem currículo que de fato legitimasse essa indicação. Típico de esquerdista do padrão Lindbergh Farias, quando não vence no voto, tentar tumultuar, tentar atrapalhar os trabalhos dos espaços decisórios, nos espaços de deliberação, de decisão. É um modus operandi deles. Não vencem no voto e querem ali exatamente tumultuar o processo. E aí depois dizem que são defensores da democracia, do respeito ao Estado democrático de direito. A típica hipocrisia da esquerda. Mas o que ocorre, todo esse desespero na pessoa do Lindbergh Farias, que ele apenas ilustra o desespero de vários outros petistas, é exatamente porque hoje, e não sou eu que falo, vários jornalistas, analistas políticos já expressaram isso. O Supremo hoje compõe com o Executivo uma espécie de junta de governo. Eu diria até com o próprio Supremo sobrepairando o próprio presidente Lula. Então, há uma dobradinha, há uma espécie de junta governista, uma convergência para o autoritarismo, para a censura, para a violação do devido processo legal em relação às pessoas chamadas de direito ou conservadoras. Citei recentemente o caso do Daniel Silveira. O que ele fez foi reprovável? Foi, mas está sendo mantido praticamente sequestrado por essa junta. Vejam que ele teve o decreto que lhe beneficiava destruído pelo Supremo, destruído, ignorado, atropelando as competências de quem é presidente. Vários pedidos de liberdade negados, já cumpriu o tempo de pena que autoriza a progressão no regime, sair do fechado para o semiaberto, aparecer da Procuradoria, do Ministério Público, favorável à concessão da mudança do regime e se ignora. Então, não é contra o Supremo,
é contra membros da atual composição do Supremo que vem absolutamente destruindo a imagem da nossa mais alta Corte de Justiça, que vem perdendo a feição de Corte de Justiça e vem cada vez mais se assumindo como Corte de Justiçamento, que é bem diferente de justiça, de respeito ao primado da lei. Então, é de contenção, de fato, de excessos. É importante que esses projetos sejam aprovados, sem dúvida, no plenário, e o desespero da esquerda, porque isso pode enfraquecer o poder dessa junta executivo e Supremo atual, com esse projeto de controle, censura, autoritarismo que a gente vê em curso no Brasil.